Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez, e isso não é pouco. Se você está aqui agora, é porque o céu separou este momento. E o Salmo 73 continua a nos guiar. Ele declara: Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus quer que você entenda que há um cuidado constante operando por trás de tudo, mesmo quando você acha que está sozinho. Talvez você tenha acordado hoje com a mente cheia de contas, de prazos, de palavras que ainda ecam. Talvez olhou para alguém que parecia avançar mais rápido e sentiu aquele aperto no peito. A pergunta silenciosa: por que a minha estrada parece mais longa? O salmista também sentiu isso e quase tropeçou. Deixa aqui seu pedido de oração e a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Você já chorou escondido e não sabia nem o motivo? Esse choro às vezes não é tristeza apenas, é sobrecarga. É a alma tentando encontrar espaço para respirar. E a boa notícia é que Deus conhece cada suspiro, até os que você não consegue traduzir em palavras. O Salmo 73 descreve essa confusão. Quando meu coração se amargurou e no íntimo me senti pungido, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era como de um animal irracional. Olha a honestidade. Ele admite ter se perdido nos próprios sentimentos. E aqui está algo poderoso. Deus não se assusta com a nossa confusão. Ele continua segurando a nossa mão, mesmo quando estamos questionando tudo. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. Talvez o que você chama de injustiça é treinamento. Treinamento para ver como Deus vê. Porque os olhos humanos enxergam apenas o agora, mas os olhos do céu veem a eternidade. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Esse silêncio, muitas vezes, é Deus trocando as lentes do seu olhar. Ele não quer que você se guie apenas pelo que é visível, porque o visível engana. E quando seu coração aprende a ver o invisível, ele descansa, mesmo no meio da batalha. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, muda o meu olhar. O salmista, ao entrar no santuário, percebeu algo: que a aparente vitória dos ímpios era temporária e que o valor verdadeiro estava em permanecer junto a Deus. Essa revelação é o que transforma a alma, porque de repente você entende que não precisa competir com ninguém, não precisa correr a corrida de outro, você só precisa permanecer no caminho que Deus desenhou para você. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. Sabe quando parece que a sua obediência não está dando fruto? Quando você olha para trás e vê um caminho de renúncias e o inimigo tenta dizer que não valeu a pena? É aí que você precisa lembrar: Deus não paga salários diários, Ele constrói heranças eternas. O que você planta em fidelidade, colhe em eternidade. O Salmo 73 também nos lembra: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Isso significa que não há perda para quem anda com Deus. Talvez você perca aplausos, posições, oportunidades que parecem grandes, mas Deus está te guiando para algo que não se corrompe, e isso vale mais do que qualquer vantagem temporária. Fecha os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. Quando o coração se enche dessa certeza, ele começa a descansar. E descansar não significa parar, significa caminhar no ritmo certo, o ritmo de Deus, sem correr para alcançar o que não é seu e sem parar por medo do que está à frente. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. Eu sei que existem dias em que tudo parece apontar para o contrário. Dias em que você é tentado a pensar que a vida seria mais fácil se você fosse como os outros. Mas o salmista prova o contrário. Ele diz: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Quando o seu desejo principal é a presença, o resto perde poder de te controlar. Comenta:
Deus é minha luz e minha direção. Isso sela o que você está recebendo agora. A vida pode até parecer injusta, mas no esconderijo de Deus você vê que Ele é sempre justo. Você percebe que tudo o que Ele permite tem propósito e que cada dia de permanência é uma vitória silenciosa. Porque quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez, e isso não é pouco. Se você está aqui agora, é porque o céu separou este momento, e o Salmo 73 continua a nos guiar. Ele declara: "Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita." Você não está ouvindo isso por acaso. Deus quer que você entenda que há um cuidado constante operando por trás de tudo, mesmo quando você acha que está sozinho. Talvez você tenha acordado hoje com a mente cheia de contas, de prazos, de palavras que ainda ecam. Talvez olhou para alguém que parecia avançar mais rápido e sentiu aquele aperto no peito. A pergunta silenciosa: por que a minha estrada parece mais longa? O salmista também sentiu isso e quase tropeçou. Deixa aqui seu pedido de oração e a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Você já chorou escondido e não sabia nem o motivo? Esse choro às vezes não é tristeza apenas, é sobrecarga. É a alma tentando encontrar espaço para respirar. E a boa notícia é que Deus conhece cada suspiro, até os que você não consegue traduzir em palavras. O Salmo 73 descreve essa confusão. Quando o meu coração se amargurou e no íntimo me senti pungido, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era como a de um animal irracional. Olha a honestidade. Ele admite ter se perdido nos próprios sentimentos. E aqui está algo poderoso. Deus não se assusta com a nossa confusão. Ele continua segurando a nossa mão mesmo quando estamos questionando tudo. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. Talvez o que você chama de injustiça é treinamento. Treinamento para ver como Deus vê. Porque os olhos humanos enxergam apenas o agora, mas os olhos do céu veem a eternidade. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Esse silêncio, muitas vezes, é Deus trocando as lentes do seu olhar. Ele não quer que você se guie apenas pelo que é visível, porque o visível engana. E quando o seu coração aprende a ver o invisível, ele descansa, mesmo no meio da batalha. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, muda o meu olhar. O salmista, ao entrar no santuário, percebeu algo, que a aparente vitória dos ímpios era temporária, e que o valor verdadeiro estava em permanecer junto a Deus. Essa revelação é o que transforma a alma, porque de repente você entende que não precisa competir com ninguém, não precisa correr a corrida de outro, você só precisa permanecer no caminho que Deus desenhou para você. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. Sabe quando parece que a sua obediência não está dando fruto? Quando você olha para trás e vê um caminho de renúncias, e o inimigo tenta dizer que não valeu a pena? É aí que você precisa lembrar: Deus não paga salários diários, Ele constrói heranças eternas. O que você planta em fidelidade, colhe em eternidade. O Salmo 73 também nos lembra: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Isso significa que não há perda para quem anda com Deus. Talvez você perca aplausos, posições, oportunidades que parecem grandes, mas Deus está te guiando para algo que não se corrompe, e isso vale mais do que qualquer vantagem temporária. Feche os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. Quando o coração se enche dessa certeza, ele começa a descansar. E descansar não significa parar, significa caminhar no ritmo certo, o ritmo de Deus, sem correr para alcançar o que não é seu e sem parar por medo do que está à frente. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. Eu sei que existem dias em que tudo parece apontar para o contrário.
Dias em que você é tentado a pensar que a vida seria mais fácil se você fosse como os outros. Mas o salmista prova o contrário. Ele diz: "A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti." Quando o seu desejo principal é a presença, o resto perde o poder de te controlar. Comenta: "Deus é minha luz e minha direção." Isso sela o que você está recebendo agora. A vida pode até parecer injusta, mas no esconderijo de Deus você vê que Ele é sempre justo. Você percebe que tudo o que Ele permite tem propósito e que cada dia de permanência é uma vitória silenciosa. Porque quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez, e isso não é pouco. Se você está ouvindo isso, é porque existe algo do céu que precisa ser liberado na sua vida agora. E o Salmo 73 nos lembra: "Quando meu coração se amargurou, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era como a de um animal irracional." Você percebe? Até mesmo um homem de Deus inspirado pelo Espírito Santo passou por momentos de confusão, de má interpretação. Ele olhou para o mundo, viu a prosperidade dos que não temem a Deus e quase deixou o coração se contaminar. E talvez você também esteja nessa linha tênue entre crer e ceder. Deixa aqui seu pedido de oração e a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Há momentos em que o peso da injustiça parece maior do que a sua fé, quando o coração grita: "Senhor, por que eles têm e eu não?" E é exatamente nessa hora que Deus começa a trabalhar nas áreas invisíveis, porque a verdadeira balança não está nas mãos dos homens, está nas mãos dele. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Talvez não seja silêncio, talvez seja Deus pesando cada coisa com cuidado. Ele não julga como os homens, ele não mede como a sociedade. A medida de Deus leva em conta a eternidade, caráter, destino e até aquilo que você não teria forças para suportar se viesse agora. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. O salmista diz: "Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles." Essa é a virada, o momento em que ele percebe que a prosperidade sem Deus é armadilha e que a aparente derrota do justo é, na verdade, proteção. Quando você entra na presença de Deus, a visão muda. O que parecia vitória do ímpio se revela como caminho escorregadio, e o que parecia atraso na sua vida se mostra como preservação para algo maior. Agora respira e diz em silêncio: "Senhor, eu confio na tua justiça." Sabe quando você olha para o relógio e acha que está ficando para trás? Deus não segue o relógio humano, ele segue o tempo perfeito. E o tempo perfeito não se atrasa, nem se adianta, ele chega quando vai sustentar. É por isso que muitas vezes você não recebeu ainda o que pediu, não porque Deus não quer, mas porque Ele está garantindo que você esteja pronto para não perder. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: "Eu estou protegido pelo escudo de Deus." O Salmo 73 também afirma: "Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória." Guia, isso significa que existe direção, não abandono. E mesmo quando a estrada parece longa, o guia sabe cada curva. O que você vê como demora, ele vê como treinamento para a próxima estação. Você já chorou escondido e não sabia nem o motivo? Talvez fosse o Espírito Santo limpando áreas que você nem percebia que estavam sobrecarregadas. Porque às vezes, antes de Deus acrescentar, Ele precisa esvaziar. E esvaziar dói, mas prepare espaço. Feche os olhos e repete comigo: "Eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor." O justo pode até tropeçar, mas ele não fica prostrado. Porque quem segura a mão dele é o próprio Deus, e a mão de Deus não escorrega. Essa é a segurança que o mundo não consegue oferecer.
A paz que não vem de circunstâncias, mas da certeza de companhia. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. O salmista, depois de compreender o agir de Deus, declara: a minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Isso é confissão de dependência. Reconhecer que sozinho ele não conseguiria, mas com Deus ele tem força e destino garantidos. E essa precisa ser também a nossa confissão. Comenta: Deus é minha luz e minha direção. E isso sela o que você está recebendo agora. Não se engane com os aplausos momentâneos, nem se desespere com os silêncios prolongados. Deus trabalha em um campo mais profundo do que o que é visto, e no tempo certo, Ele traz à luz aquilo que é fruto de fidelidade. Porque quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez, e isso não é pouco. Se você está aqui, não é coincidência. O céu tem uma conversa marcada com o seu coração agora. E o Salmo 73 nos lembra: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Essa é a voz de alguém que descobriu onde está a verdadeira riqueza. E talvez, até chegar aqui, você tenha buscado segurança em coisas que se desgastam, em títulos, em bens, em validação de pessoas. Mas chegou um momento em que percebeu: tudo isso é areia quando o vento sopra forte. Deixa aqui seu pedido de oração e a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. O salmista, antes dessa declaração, havia passado pelo vale da comparação, pela tentação de medir sua vida pela régua dos outros. E isso corroeu sua paz. Talvez você também já tenha sentido isso. Olhar para quem vive longe de Deus e mesmo assim parece ter tudo. E você, mesmo buscando viver em retidão, ainda lida com dias difíceis. Essa tensão é antiga e ela não desaparece sozinha. Ela é resolvida quando você descobre o tesouro que não se perde. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Às vezes, esse silêncio é Deus te treinando para reconhecer a voz certa no meio de tantas. Ele quer que você aprenda a identificar onde está a fonte, para não beber de poços rasos que secam na primeira crise. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. O salmista confessa: a minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele entendeu que a força não vem do que se vê, não vem de circunstâncias perfeitas, vem da presença. Presença que sustenta mesmo quando a carne está cansada, mesmo quando o coração sente o peso. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, a tua presença é minha herança. Sabe quando parece que você está correndo em vão? Quando a conta não fecha, quando o reconhecimento não vem? Deus quer mudar o seu referencial. Ele quer que você enxergue que se você tem a Ele, você já tem o essencial. E que tudo mais que chegar será acréscimo, não fundamento. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. O Salmo 73 também nos alerta: os que se afastam de ti perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Isso não é ameaça, é realidade espiritual. Viver longe da fonte é viver em terreno que não sustenta. E Deus, por amor, mantém você perto, mesmo que isso signifique atrasar algo que você acha que já deveria ter recebido. Fecha os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. A verdadeira riqueza não é o que entra na conta, é o que permanece na alma quando tudo que é material se vai. É poder deitar em paz, sabendo que, aconteça o que acontecer, você está seguro nas mãos do Criador.
Isso não se compra, isso se cultiva. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. Talvez você esteja em uma estação onde Deus está trocando as suas medidas. Ele está te ensinando a celebrar vitórias que antes você nem notava. A alegria de uma oração respondida, o consolo que vem no momento certo, o alívio que não tem explicação lógica. Essas são provas de que a presença é suficiente. Comenta: Deus é minha luz e minha direção. Isso sela o que você está recebendo agora. Quando o coração entende isso, a inveja perde espaço. O salmista começou o capítulo quase tropeçando, mas termina firme, declarando que a melhor coisa que ele poderia ter era a presença de Deus. Esse é o lugar onde você também vai terminar essa caminhada, não medindo a sua vida pelo brilho alheio, mas pela luz que nunca se apaga. Porque quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez, e isso não é pouco. Se você está aqui, não é coincidência. O céu tem uma conversa marcada com o seu coração agora. E o Salmo 73 nos lembra: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Essa é a voz de alguém que descobriu onde está a verdadeira riqueza. E talvez, até chegar aqui, você tenha buscado segurança em coisas que se desgastam, em títulos, em bens, em validação de pessoas. Mas chegou um momento em que percebeu: tudo isso é areia quando o vento sopra forte. Deixe aqui seu pedido de oração e a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. O salmista, antes dessa declaração, havia passado pelo vale da comparação, pela tentação de medir sua vida pela régua dos outros, e isso corroeu sua paz. Talvez você também já tenha sentido isso. Olhar para quem vive longe de Deus e mesmo assim parece ter tudo. E você, mesmo buscando viver em retidão, ainda lida com dias difíceis. Essa tensão é antiga e ela não desaparece sozinha. Ela é resolvida quando você descobre o tesouro que não se perde. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Às vezes, esse silêncio é Deus te treinando para reconhecer a voz certa no meio de tantas. Ele quer que você aprenda a identificar onde está a fonte, para não beber de poços rasos que secam na primeira crise. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. O salmista confessa: a minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele entendeu que a força não vem do que se vê, não vem de circunstâncias perfeitas, vem da presença. Presença que sustenta mesmo quando a carne está cansada, mesmo quando o coração sente o peso. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, a tua presença é minha herança. Sabe quando parece que você está correndo em vão? Quando a conta não fecha, quando o reconhecimento não vem? Deus quer mudar o seu referencial. Ele quer que você enxergue que, se você tem a Ele, você já tem o essencial, e que tudo mais que chegar será acréscimo, não fundamento. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. O Salmo 73 também nos alerta: os que se afastam de ti perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Isso não é ameaça, é realidade espiritual. Viver longe da fonte é viver em terreno que não sustenta. E Deus, por amor, mantém você perto, mesmo que isso signifique atrasar algo que você acha que já deveria ter recebido. Fecha os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. A verdadeira riqueza não é o que entra na conta, é o que permanece na alma quando tudo que é material se vai. É poder deitar em paz, sabendo que, aconteça o que acontecer, você está seguro nas mãos do Criador. Isso não se compra, isso se cultiva.
Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. Talvez você esteja em uma estação onde Deus está trocando as suas medidas. Ele está te ensinando a celebrar vitórias que antes você nem notava. A alegria de uma oração respondida, o consolo que vem no momento certo, o alívio que não tem explicação lógica. Essas são provas de que a presença é suficiente. Comenta: Deus é minha luz e minha direção. Isso sela o que você está recebendo agora. Quando o coração entende isso, a inveja perde espaço. O salmista começou o capítulo quase tropeçando, mas termina firme, declarando que a melhor coisa que ele poderia ter era a presença de Deus. Esse é o lugar onde você também vai terminar essa caminhada, não medindo a sua vida pelo brilho alheio, mas pela luz que nunca se apaga. Porque quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez, e isso não é pouco. Se você está aqui, é porque há algo que o céu quer firmar dentro de você. E o Salmo 73 declara: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Essa é a virada, o momento em que o salmista sai da confusão e entra na clareza. Ele estava quase tropeçando, quase cedendo à inveja, quase se convencendo de que viver para Deus não valia a pena. Mas ao entrar no santuário, tudo mudou. E talvez seja isso que vai acontecer com você agora. Você vai perceber que a sua história não está à mercê da injustiça, ela está nas mãos do justo. Deixe aqui seu pedido de oração e a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Talvez não seja silêncio, talvez seja Deus fechando a porta para o barulho que confunde. No santuário não há ruído que permaneça. Ali, as vozes que inflamam a ansiedade perdem força, e a única voz que fica é a que diz: eu ainda estou aqui. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. Quando o salmista entrou no santuário, ele não saiu com um plano detalhado. Ele saiu com a certeza de que Deus via tudo e que isso era suficiente. Essa é a base da fé inabalável. Confiar não porque você entende, mas porque você conhece o caráter de quem está no controle. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, eu confio no teu caráter. O Salmo 73 mostra que fora do santuário ele só via injustiça. Dentro, ele viu justiça em processo. Porque Deus não tem pressa em responder segundo o nosso calendário. Ele trabalha segundo o tempo da eternidade. E a eternidade não erra. Você já chorou escondido e não sabia nem o motivo? Talvez fosse o seu espírito pedindo para voltar ao santuário. Porque no meio da correria é fácil esquecer que há um lugar onde a alma para de correr. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. No santuário, você não recebe apenas consolo, recebe direção. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória, é o que diz o salmista. Essa direção não é sempre um mapa, às vezes é só a mão que aponta o próximo passo. E esse passo pode ser parar, pode ser esperar, pode ser agir, mas sempre vem acompanhado da paz que confirma que é Deus falando. Fecha os olhos e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. No mundo, estabilidade parece vir de contas cheias, saúde perfeita e relacionamentos sem conflitos. No reino, estabilidade vem da presença, porque quando a presença está, até os dias instáveis se tornam seguros. Você não perde o chão, porque o seu chão é o próprio Deus. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. O salmista aprendeu que ao invés de medir a vida pelo que os outros têm, ele precisava medir pelo que não se pode perder.
E o que não se pode perder é a presença, a comunhão e a promessa eterna. Comenta: Deus é minha luz e minha direção. Isso sela o que você está recebendo agora. Talvez Deus esteja te chamando hoje para entrar de novo no santuário. E esse santuário não é um lugar físico, é o espaço interior onde a voz de Deus tem mais peso do que qualquer outra. Você pode estar no ônibus, no trabalho, em casa e mesmo assim entrar nesse lugar. Basta fechar os olhos por alguns segundos e dizer: Senhor, fala, eu estou ouvindo. E quando você faz isso, algo muda. As mesmas circunstâncias ainda podem estar lá, mas a sua postura diante delas é outra. Você passa a andar como quem sabe que é sustentado, como quem entende que não está em disputa com ninguém e que o seu caminho é único, planejado e protegido. O salmista começou olhando para fora e viu apenas injustiça, mas depois, olhando para cima, viu justiça em andamento. Esse é o convite de hoje: trocar o foco. Menos olhar para fora, mais olhar para cima. Porque quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Se você chegou até aqui, é porque o céu quis que você atravessasse todas as etapas desta palavra. E o Salmo 73 nos lembra: Para mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Aqui está a virada final. O salmista começou quase tropeçando, quase desistindo, mas agora ele não apenas permanece de pé, ele fala com autoridade. E é isso que Deus quer fazer com você, transformar a sua fé em voz. Deixa aqui seu pedido de oração e a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Talvez até agora a sua fé tenha sido silenciosa, apenas resistência interna, apenas sobrevivência. Mas Deus quer que essa resistência se transforme em proclamação. Porque proclamar é afirmar diante do mundo e diante do inferno que você sabe quem é o seu Deus. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Então entenda, o silêncio não anula o seu direito de falar. E a sua fala hoje não é baseada no que sente, mas no que sabe. Você sabe que Deus é justo. Você sabe que Ele está contigo. Você sabe que Ele segura a sua mão. E isso basta para que a sua voz tenha peso espiritual. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. O Salmo 73 mostra que depois de entrar no santuário, o salmista ganhou perspectiva. E com perspectiva, ganhou coragem para testemunhar. Ele não guardou para si o que aprendeu, ele proclamou. E quando você proclama, você reforça dentro de você mesmo a verdade que está dizendo. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, que a minha fé fale. Proclamar não é apenas pregar, é viver de forma que o mundo veja que a sua confiança não depende das circunstâncias. É sorrir mesmo no vale, não por negação, mas porque a sua alegria tem raízes mais profundas do que a dor. É ser generoso mesmo quando ainda espera por provisão, porque sabe que o seu suprimento vem de uma fonte inesgotável. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: Eu estou protegido pelo escudo de Deus. No santuário, você não recebe apenas consolo, recebe direção. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória, é o que diz o salmista. Essa direção não é sempre um mapa, às vezes é só a mão que aponta o próximo passo. E esse passo pode ser parar, pode ser esperar, pode ser agir, mas sempre vem acompanhado da paz que confirma que é Deus falando. Fecha os olhos e repete comigo: Eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. No mundo, estabilidade parece vir de contas cheias, saúde perfeita e relacionamentos sem conflitos. No reino, estabilidade vem da presença, porque quando a presença está, até os dias instáveis se tornam seguros. Você não perde o chão, porque o seu chão é o próprio Deus.
Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. O salmista aprendeu que, ao invés de medir a vida pelo que os outros têm, ele precisava medir pelo que não se pode perder. E o que não se pode perder é a presença, a comunhão e a promessa eterna. Comenta: Deus é minha luz e minha direção. Isso sela o que você está recebendo agora. Talvez Deus esteja te chamando hoje para entrar de novo no santuário. E esse santuário não é um lugar físico, é o espaço interior onde a voz de Deus tem mais peso do que qualquer outra. Você pode estar no ônibus, no trabalho, em casa e mesmo assim entrar nesse lugar. Basta fechar os olhos por alguns segundos e dizer: Senhor, fala, eu estou ouvindo. E quando você faz isso, algo muda. As mesmas circunstâncias ainda podem estar lá, mas a sua postura diante delas é outra. Você passa a andar como quem sabe que é sustentado, como quem entende que não está em disputa com ninguém e que o seu caminho é único, planejado e protegido. O salmista começou olhando para fora e viu apenas injustiça, mas depois, olhando para cima, viu justiça em andamento. Esse é o convite de hoje: trocar o foco, menos olhar para fora, mais olhar para cima. Porque quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Se você chegou até aqui, é porque o céu quis que você atravessasse todas as etapas desta palavra. E o Salmo 73 nos lembra: Para mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Aqui está a virada final. O salmista começou quase tropeçando, quase desistindo, mas agora ele não apenas permanece de pé, ele fala com autoridade.